Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de setembro de 2024. E, nesse horário, nós estudamos essa obra, Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 11, que tem por título O Tabor e a Planície. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para a nossa amiga Ana Constantino. Ana, faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Depois eu passo a palavra para a Denise, que vai coordenar o estudo. Vamos levar o pensamento ao Mestre Jesus, à espiritualidade amiga da Casa de Francisco de Assis, e agradecer esse momento, essa oportunidade de estudo, dessa irmã tão querida que está nos ajudando na tarde de hoje, que possamos ter um bom entendimento desse estudo, que Jesus possa estar conosco, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Denise, minha amiga, a palavra está com você. Obrigada, Rose. Boa noite a todos. Então, hoje nós estamos iniciando o capítulo 11, o Tabor e a Planície. Acho que eu estou lendo no Kindle. E inicia assim: com a força da sua realidade, poderia ser considerado um díptico as bênçãos de Deus no monte e os conflitos do homem em toda a pujança de suas cores na planície. Tem a notinha da autora. Carmen, você pode ler aí a notinha, por favor? Sim. Está em Mateus 17, capítulo 17, Marcos, capítulo 9 e Lucas, capítulo 9. Obrigada. Desciam Jesus, Pedro, Tiago e João das culminâncias do Tabor, onde comungaram com as excelências de Deus ao encontro das baixadas espirituais das criaturas. Então, ele se refere àquele encontro de Jesus quando eles desciam lá do Tabor, né? Há pouco resplandecente, o mestre estivera, ele não ela, né? A Amélia. Há pouco resplandecente, o mestre estivera envolto por uma esfera de poderosa luz e dialogara com os venerandos antepassados do povo, Moisés e Elias. Então, após aquele encontro, aquela transfiguração que ele teve lá no Monte Tabor. Eles estavam voltando, descendo. As emoções ainda não se aquietaram na horizontalidade do habitual, né? Porque eles tiveram aquela testemunha viva, primeiro da transfiguração, né? E onde eles viram assim, Jesus com uma maior, né, fonte de luz, né, maior transmissão daquela luz, daquela energia toda dele. E segundo, porque eles viram Jesus conversar com Moisés, a tal ponto de parecer que eles estavam lá em carne e osso. Quando Pedro até, lembra, disse que ergueria 3 tendas. Né? Então, quando eles desceram, eles ainda estavam assim, com as emoções todas
aflorada, né? As emoções fervilhantes, né? Porque eles ainda não tinham voltado àquele estado normal. Então, é engraçado que ela fala que horizontalidade do habitual, né? Onde a mente, aquela emanação de energia, né? Não está mais aquele normal nosso, quando a gente baixa, né, a vibração. Eles ainda estavam meio lá, meio cá. E a curva descendente das dores tomava forma chocante no terra a terra das contingências humanas. Então, onde eles voltariam àquele estado habitual de estar ali lidando com as dores humanas o tempo todo, atendendo um, atendendo o outro, curando, ficando com medo, né, das perseguições. No alto, continua Amélia, a visão da vida verdadeira. Ao sopé, as angústias junto aos sofrimentos. Então, a vida verdadeira, lá em cima no Tabor, é aquela materialização dos irmãos que já tinham ido para a parte espiritual e eles tiveram essa certeza plena desse intercâmbio. Carmen, tem alguma coisa para falar? Tá, quando tiver algum comentário, por favor, tá? Alberto também, né? Ana também, Márcia, Rose. Eu estou em 2 vezes aí porque Pode deixar, pode deixar. o som do computador da minha filha, do notebook, não está autossuficiente. Eu tive que colocar. Então, vamos lá. Então já que tu criou um espaço Tem para uma uma parte, pausinha? é, nessa situação do Tabor, né, em que aparece Moisés e Elias, que no caso é uma materialização, né? O Espírito se materializou, ou é uma possibilidade da mediunidade de Jesus, que possibilitou esta materialização, ou alguns discípulos que tinham essa mediunidade, né, de materialização. Porque para Moisés e Elias se materializar, geralmente quando a gente vê aqui entre nós um espírito que se materializa, é um médium que tem essa capacidade de doar ectoplasma e gerar a materialização, né? Então, ou era um dos 3 apóstolos ou discípulo, ou o próprio Jesus, que tinha essa capacidade, é óbvio, né? Jesus era pleno em tudo, né? Isso. Alguns estudos que eu andei olhando, em outros estudos, né, do Caio Barchuca, por exemplo, ele precisava tanto da energia de algum daqueles que podia ser um dos 3, que tivesse essa energia porque eles eles dormiram, não foi? Não dormiram mesmo. Antes, agora eu não estou lembrada, depois a gente vai ler lá no Evangelho novamente. E eles também precisavam presenciar esse intercâmbio assim, mais direto, né? Porque para eles terem a certeza também dessa vida futura, que eles vão encontrar, eles verão que Jesus conversa com eles não conversam com os apóstolos, né? Quem conversa com Jesus o Moisés e Elias é que conversam com Jesus. Os apóstolos não, eles só observam, né? Espantados, né? Logicamente, muito admirados, e vendo aquela luz toda de Jesus, imagina. Pleno, né? Eles precisariam também de ser médios como de outra vez já precisou, né?
médios de efeitos físicos, né? Eles precisavam ter também. Um deles deviam ter ia falar especialidade, essa Mediunidade, né? mediunidade, isso, esse tipo de mediunidade. É. Bom, vamos continuar? Vamos. Mais alguma observação? Vamos lá. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. O doutor Jesus, com firmeza na voz, na qual a piedade se misturava com a energia. Não houve debate. Tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem, que ficara prostrado como um morto banhado por auge do suor desfigurado. Então, é quando eles descem e encontram o endemoniado. É isso? O menino. E o que o pai do menino fala? É aquela ocasião que ele fala que os seus discípulos não puderam curá-lo. Mas Jesus ordenou, né? Com firmeza, na qual a piedade se misturava à energia. Então, com amor, mas enérgico. Muitas vezes ele era necessário, né? Não houve debate, tudo simples. A cena breve culminou no declínio do jovem, que ficara prostrado como morto, banhado por auge do suor, desfigurado. Porque era uma possessão. O mestre, comovido, curvou-se, tocou a fronte do ex-obsidiado e o levantou com um gesto cativante. Era quase um menino. Sofria, desde a mais tenra idade, sob jugo violento do impiedoso algoz desencarnado. As raízes do ódio e do sangue se perdiam nas sombras do passado, quando foram comensais da mesa farta da loucura, e se enredaram em odienta cena de sangue. Agora, a lei soberana, que jungia o criminoso não punido à justiça desrespeitada, manifestava-se sobranceira. Então, ele era subjugado por esse impiedoso algoz desencarnado desde novo, desde tenra idade. Então, ele ainda era um menino, né? Um rapazinho, pelo que parece. Então, o que ela está dizendo aqui? Que as raízes desse ódio foram de vidas passadas, né? Eles estiveram juntos na mesa farta da loucura. Então, fizeram muita coisa errada juntos, né? Tiveram numa cena de sangue, quer dizer, algo bem odiento, bem cruel, que a lei, né, jungia o criminoso não punido, a justiça desrespeitável, e ele estava se manifestando. O parasita espiritual, que se manara ao sofredor, que reproduzia nele os esgares epiléticos, que se consumia, vítima de si mesmo, escravo do ódio. Na volúpia da vingança, atirava-o de encontro ao solo, ateava-lhe fogo às vestes, tentava afogá-lo, subjugava-o. As esperanças da família se apagavam na lâmpada tenue, as tentativas de cura, impossível até aquele momento. Então, a família viu bastante dificuldades, né? Porque o espírito se tornava muito, vamos dizer, irresistível
a influência das outras pessoas. E, né, as outras curas, as outras tentativas de cura. E, lógico, o nosso mestre Jesus, ao chegar perto dele e tomá-lo, né, nos braços com seu amor, repreendeu aquele irmão que necessitava de amor, né, de doçura, mas com energia. Seu pai ouvira falar do Rabi e o trouxera, na expectativa duvidosa de ver o filho recuperado, perdido quando se encontrava no caminho do aniquilamento inexorável. Ele já estava até desesperançado, né? O pai, porque levando a vários lugares para curar o menino e não conseguia. Imagina, Denise, o desespero da família, né, de ver o filho nessa situação, né? A gente, quando vê um ente nosso, ou até mesmo amigos e tal, numa situação dessa, eu tive uma vizinha que ela sofria por possessão. Ela andava no condomínio normal. Num determinado momento, ela virava, mas olha, ela fazia coisas que ninguém acreditava por causa da possessão. Ela não tinha controle sobre ela. Ela gritava na janela, ela gritava, ela cantava, ela fazia, acontecia, saía de casa, falava alto na rua. Daqui a pouco, no dia seguinte, passava por ela, bom dia, sabe? Tudo normal, tudo tranquilo. Você nem quem não conhecia não imaginava que ela fosse sofresse daquela situação. Mas é muito. Aí vinha bombeiro, vizinhos chamavam bombeiro, o estado que ela se encontrava, sabe? Uma situação muito difícil mesmo. E a gente vivia, porque era assim muito próximo, a janela dela era muito próxima da nossa, e no térreo. Então a gente presenciava muito aquilo tudo. Era muito difícil. Imagina a família desse rapaz, né? Está falando no passado. Ela melhorou, houve tratamento, alguma coisa, você sabe, ou não sabe? Depois me mudei do condomínio. Eu depois me mudei e não soube mais da situação dela, entendeu? Não, não, não fiquei sabendo qual foi o desfecho depois da situação. A gente espera, né? Ela tenha conseguido um tratamento no tempo. Muitos esses assim são Auxiliar. internados e submetidos a práticas até nos dias de hoje, práticas bem difíceis mesmo, né? De choque, de tudo. A gente sabe hoje, né? Quer dizer, o quanto que é obsessão, né? E o quanto que não é, né? Digamos assim, problema neurológico mesmo, mental, aliás, mental. É uma coisa muito difícil, né? Hoje em dia a gente já sabe que, né, a gente estudando, a gente fala de obsessão tranquilamente, né? Mas eu acho que ainda é uma, uma patologia aí bem complicada para você saber o quanto que você precisa trabalhar a questão da obsessão com a medicação. Então, ainda esse casamento ainda não está muito feliz aí, né? Dos psiquiatras com a obsessão, ainda paira um pouco de misticismo aí por parte dos médicos, né? Exatamente. Mas que é uma realidade, né? Imagina aquela época, hein? Imagina aquela época. É porque eram realmente. Era excluído mesmo de tudo, né?
A família devia estar Escondido, né? Era escondido. grande, era muito grande. Porque eles eram os doentes Sim, de eram pele. jogados, né? A gente sabe aí, tem sanatório aí famoso aí, a Bessa, aquele Exatamente. de Barbacena. Bom, vamos continuar com a Amélia. Obrigada pelos comentários. Transcorreram 8 dias após a confissão de Pedro. O mestre tomou consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sozinhos e à parte para um alto monte. Agosto, em plenitude, derrama sua taça de luz e calor sobre a terra. Olha as paisagens. As papoulas e as margaridas jazem crespadas em hastes vencidas pela canícula. O céu muito azul e transparente concede visão infinita em todas as direções. À medida que o Tabor vai sendo vencido, os painéis se desenrolam. Embaixo dos campos de trigo ceifados, a mancha ardacenta prateada do Jordão, na configuração de imenso alaúde entre os. Embaixo dos campos de trigo ceifado, a mancha pardacenta prateada do Jordão, do Rio Jordão, né? Na configuração de imenso alaúde entre os teres. Para as bandas do Oriente, ergue-se ao caminho dos montes de Galaade e ao poente cintilam as águas do Mediterrâneo como imenso espelho refletido através da garganta natural entre o Monte Carmelo e os contrafortes altanados do Líbano. Ao norte, o Genezaré salpicado de e orlado por Tiberíades, Dala, Saida, as cidades tão encantadoramente derramadas dos pequenos termos na direção das praias, vestidos de palmeiras verdejantes. Então, a paisagem realmente belíssima, né? Nossa. Ela descreve para nós. Fala assim. A visão não se detém. Oi, o que foi? Fala, assim, quando ela fala, à medida que o Tabor vai sendo vencido. Aí tem uma notinha aí. Ah, tá bom. Discutem historiadores e exegetas quanto ao local da transfiguração do mestre, se ocorrida no Tabor ou no Hermon. Preferimos a tradição que situa no primeiro monte, nota da autora. Ah, tá bom. E ainda não chegam a uma conclusão. Como se fala? Estudiosos, né? Da história geral, né? Da história que a gente usa, né? Como estudo. Porque muitos até historiadores não até duvidam da existência de Jesus. Tem historiador que não duvida da existência dele, né? Na verdade. E então, são coisas que eles não tem como comprovar ainda, então eles não acreditam. Então, uns dizem, ou então, nos estudos, eles falam que era uma área montanhosa. Então, foi naquele monte tal. Não, foi no monte tal, ainda há divergência, porque não tem como provas para comprovar que foi neste ou naquele lugar. Mas como a espiritualidade diz, né, prefere o primeiro monte, que é o Monte Tabor, é isso? Que a gente tem mais relatórios, vamos dizer assim, de quem esteve Fazendo com uma ele lá na época. paródia, desculpe, Denise, fazendo uma paródia com Allan Kardec,
No caso da dúvida, segue o que está escrito, que Kardec falou. No caso da dúvida, segue a ciência. No caso da Isso dúvida, aí. segue o que está escrito. Está lá no Evangelho, na Bíblia, segue. Isso, Se bem isso. que Novo Testamento não é Bíblia, né? Acho que Bíblia é o Ah, conjunto, mas isso aí não vem ao caso. Não vem ao caso que a gente vai sair do nosso tema. então, vamos. Então, no caso Isso, da dúvida, vale o que está escrito. Está tudo certo. exatamente. Os que os evangelistas falaram. É isso aí. Do acume, do acumen, a visão não se detém. De forma arredondada, a plataforma batida pelos ventos, às vezes coroada de zimbros, é a culminância dos 562 metros de altitude rochosa, sem vegetação, com destaque na imensa e formosa Galileia. Ainda não tive oportunidade de pesquisar essa, essa paisagem, entendeu? Essa geografia, tá? Mas eu acredito que a Amélia Rodrigues não daria um número tão correto em altitude se não fosse verdade. E é um monte, eu estava vendo, é um monte muito grande, viu? É muito grande. Você vê 562 metros. Qual é a altitude do Pão de Açúcar? Eu acho Eu que não sei, eu não tive oportunidade de pesquisar. eu A acho gente que vai é mais pesquisando ou aí por menos, enquanto. eu acho que é isso mesmo. Vamos pedir ajuda ao nosso amigo Google. Altitude. Olha só, a altitude é menor do que essa rocha, né? A altitude do Pão de Açúcar é 391. Era mais alto ainda. É bem alto mesmo. Você vê um Onde monte bem alto. bem. Imagina subir aquilo tudo. E era Nossa! escarpado, né? A gente já sabe que aquele tipo Sim, é de uma. rocha ali é escarpada. Sim. Né? E Não era. era Olha, fácil. a gente fica impressionada as distâncias que Jesus que os apóstolos, enfim, percorriam. Nossa, muita coisa. E com uma geografia sinuosa, né? E sem Bem nada acidentada, para digamos assim. utilizar. Um meio de transporte Olha, eu vou te falar. utilizar. Nem rodinhas de um patinete, né? Pois é, Já saía do local a pé, né? Comendo poeira, né? isso aí, isso Nossa. aí. Muita E a coisa. gente É muita reclama Fechado, tanto devoção, né? para ir está daqui a fechado, ali, né? fechado, Alberto, fechado. Eu pesquisei aqui, o Morro do Corcovado, Hum. ele tem 710, ou seja, próximo dos 530 e pouco. Então, esse local aí, dito pela autora, é bem alto. Isso. Então, é no intermediário entre o Corcovado e o Pão de Açúcar. Né? Um tem 300 e pouco, o outro É. tem 700, então é mais ou menos Isso no aí. meio, Então a né? gente calcula como é que era É bem difícil o acesso. altinho, bem altinho. De qualquer forma, é bem alto, né? Vamos convir, né? Então, vamos continuar lá. A noite ainda demora algumas horas para estender o seu manto imenso sobre o céu. Os meses de agosto são de longos dias. O calor asfixia e queima a rala vegetação. Já tinha isso, né? A vegetação era bem ralinha, bem pouquinha mesmo, muita pedra, né? Muita areia. A jornada é longa, na conquista do monte. Mais de 4 horas de marcha lenta e cansativa. Embora a beleza da paisagem deslumbrante em derredor. Até quando você está fazendo uma trilha,
cheia de vontade, cheia de pique. Você vai subir, vai subir. Apesar da paisagem ser maravilhosa, é cansativo. Mais de 4 horas subindo. Atingindo o acume, o mestre se põe em oração. Os discípulos, suarentos e cansados, adormecem à sombra dos arbustos escassos. Um grande silêncio envolve tudo e todos. Um mormaço quase asfixia. A noite vence a natureza e o mestre ora. A madrugada alcança o rabi em oração. Os companheiros dormem. Vozes repercutem na monotonia. Os discípulos despertam assustados e são dominados pela visão sublime da transfiguração do Mestre, com as vestes incendidas, dialogando com Moisés e Elias. As palavras vibram no ar, mas não são palavras como as que se ouvem comumente. Imagina, nossa, que visão! Logo após diluída a visão, Simão se acerca do rabi e exclama: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O mestre fita-o compadecido. Uma nuvem surge misteriosa e uma voz então exclama: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Os discípulos, ainda não refeitos, são tomados de pavor. Imagina uma voz aí saindo da nuvem. Gente, é muita coisa, né? Para você, apesar de você ouvir o mestre contando, explicando, mostrando, ver ao vivo e a cores é bem complicado, né? A Denise, grandiosa revelação fora feita. Oi, fala. Fala, Ana. lembrei o que a Rose falou, submisso, sem revolta, né? Porque bem complicadinho, bem sofrido, né? Aquela época, as caminhadas, né? Exatamente. Então, eles... Não tinha outra. Uma coisa é nós analisarmos o que acontecia. E na época não tinha outra forma, senão a pé, né? Era Não, jumento, né? mas sem eles se revoltarem, né? Reclamar, que nem a gente vive reclamando, A né? gente vai, Tô com eles dor vão reclamar aqui, de tô quê? cansada aqui. Não tinha outra forma, gente. Não É, tinha outro jeito. Vão reclamar de quê? Ah, queria um Uber agora. Não tem como. Não tinha, era o jeito, era a forma como é que eles viviam naquela época. Era o máximo, era jumento. Os nobres, né, tinham aquelas carruagens, né? Mas Só. mesmo para eles, jumentos Não era muito podia, caro. imagina esse monte, o jumento. Tinha que ser pé mesmo. É mesmo. Eles E, morriam claro muito que eles cedo. eram criadores de cabras, né? Que montam a maior parte Era outra da época, gente, outra população. realidade. Outra realidade. Não dá para a gente pensar com a realidade de lá atrás, como no futuro também as pessoas vão, nossa, como é que vocês viviam nessa sujeira, pegando as coisas, né? Imagina, Uhum. 100 anos para frente, o que as pessoas vão falar da gente, em termos de higiene, de alimentação, de tudo, do mesmo jeito. Exatamente. Mas a gente faz uma ideia assim da dificuldade, né? Que era dificultoso mesmo, né? Ver Mas essas era o que ações tinha, todas né? naquele tempo, né? Era o que tinha. É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Só a gente ver a vacina, há 100 anos atrás, né, que eu acho que é mais ou menos essa data, como é que era o tratamento do hospital, a falta de higiene que a gente vê que havia naquela época, né? As doenças.
Hoje a gente assiste o que daqui a 100 anos vão ficar impressionados com a falta de higiene que nós temos hoje, né? Que é o máximo de higiene, né? Vai ser a Uma mesma coisa, coisa. por exemplo, que é tão simples, mas simples demais, mas que dá para você distinguir a mudança. Hoje as seringas são de plástico, você tem de 3 ml, 5, você tem várias medidas. Lembra da seringa de vidro antigamente? Nossa Senhora! Com aquelas que botava a agulha vinha com metal que Rombuda, encaixava ali na ponte daquela. Eram umas agulhas grossas, grossas. compridas. Nossa, Só mano. nisso você vê como é que avançou as coisas, Aí né? evoluiu muito, muito. O tratamento, a higiene dos hospitais, todo esse cuidado, né? Como é que era o parto, a mesa de cirurgia, né? A sala cirúrgica, a questão da contaminação, como era e como é hoje. E eu imagino daqui a 100 anos como é que vai ser, vão achar um absurdo como é que os médicos, não é? Faz Conseguiu, parte, né? trabalhar, né? Faz parte. É isso aí, é inexorável, né? O progresso. Então, que bom. Pelo menos a gente sabe que vai melhorar, né? Com certeza. Apesar da gente, às vezes, não fazer esforço nenhum, né? A gente vai melhorando. Ele fala sobre a grandiosa revelação fora feita. É isso? É. Jesus estivera em toda a sua glória e eles foram testemunhas silenciosas e emocionadas do acontecimento incomparável. Aqui está falando da transfiguração e do contato com os Espíritos. Os céus foram cindidos e os discípulos tiveram conhecimento do divino. E depois a própria palavra, né, de Deus com eles. Né, com todos. Então, ouçam, este é meu filho amado, a ele ouvi da voz. Saiu das nuvens. Os céus. Pedro se reportará mais tarde a essa metamorfose do Mestre, testemunho insofismável que fundamenta a sua fé. Porque era necessário que se visse mesmo, para comprovar e para que eles mesmos tivessem certeza de que ele era o enviado de Deus, né? O filho muito amado, né? Que a gente conhece de acordo com as pessoas vão descrevendo o Mestre Jesus e anunciando que ele era o Messias. O Rabi, no entanto, exige-lhe silêncio. Foram testemunhas, mas testemunhas silenciosas e silenciadas, né? Porque muitas coisas a gente não pode falar. Às vezes a gente tem vontade de falar, de contar, porque assim, a felicidade que a gente tem, em muitos momentos em que você presencia certas por favor, gente, certas, vamos dizer assim, milagres, entre aspas, que acontecem contigo, né? Certas oportunidades que você tem, vamos dizer, de comprovar, de ter a certeza da presença de Deus e de Jesus em nossas vidas, às vezes a gente quer mesmo contar, né? Contar a boa nova, né? Só que certas coisas não dá, porque não faz, Pessoas não vão acreditar. Então, não vão acreditar, vai ter vão. um certo desconforto, né? Quer dizer que a gente está maluco, alguma coisa assim. Isso aí. Não adianta. É como Jesus também, muitas coisas ele não disse porque não estavam preparados, né? Assim como as pessoas também, nem todos estão preparados, né? O entendimento, existe, né, a cada tipo de nível, o limite do entendimento, né? Naquela época, mesmo os discípulos que tinham assim um
ensinamento mais aprofundado, mas mesmo eles não tinham a Precisava. Ainda possibilidade de davam, ter o entendimento de tudo que era necessário saber, Sim. né? é, porque eles estavam fazendo aqueles milagres também, mas eles não sabiam como. A ciência daquela época não tinha explicação Sim, para isso, com nem certeza. imaginava, né? Ficou como um milagre, né? Ficou como um milagre. E até hoje ainda, né? Se fala em milagre mesmo. Isso, porque as pessoas ainda não têm essa compreensão, né? E a gente sabe que ó, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Conforme vai estudando, conforme vai relendo. Quantas vezes a gente já leu essas passagens, né? Quantas vezes a gente já estudou mesmo alguns o Evangelho segundo o Espiritismo, que não, né, o livro dos Espíritos, e muita coisa a gente está descobrindo agora. Como a Rose falou, né? Eu também eu me senti assim, muito próxima da Rose nessa hora que ela falou. E quando eu entrei para o Espiritismo, não entendia nada. Então, quando eu assisti a primeira palestra, foi até Maria Martorelli que deu, eu fiquei apaixonada. Aí entrei no primeiro estudo do que é o Espiritismo. Não entendia nada. Fantasias. Aquilo eu não conseguia absorver. Eu fiquei estudando no teórico para poder compreender muitas das coisas, para poder começar a abrir, sabe, a mente. Foi repetição da repetição da repetição para poder fazer a compreensão. Demora, Então, processo é, de compreensão é demorado. é demorado. Então, às vezes, a gente, eu me sentia realmente que estivesse falando em outro planeta, né? Estava falando outra língua. Então, o que aquilo a gente não. Claro que a gente não sabe muito, mas um pouquinho do que a gente sabe hoje, a gente sabe que é muito mais do que a gente sabia antes, ou daquele não saber de nada. Porque quando eu tive contato com um livro espírita, foi o Nosso Lar que eu ganhei, de uma amiga do primeiro ano, no segundo ano que eu estava no município do Rio. E ela me deu esse livro, foi o Nosso Lar. Eu li, como eu lia, 20 mil léguas submarinas, como eu via aqueles filmes de Enterprise, entendeu? Porque para mim era ficção científica. Nosso Lar, para mim, era um livro de ficção científica. E a gente, depois, né, com o tempo, a compreensão, então realmente a gente vai absorvendo mais esses conteúdos, né, e trazendo para dentro da gente, né? Fica mesmo com aquele conhecimento retido. E a gente consegue compreender tudo que a gente antes tinha até tido contato, mas não compreendia. De repente, a gente estava lá, né, junto dele, próximo dele, em algum caso está falando bobagem. Porque para aquilo, para a gente, não era nada, né? Não tinha sentido. Né? E agora a gente tem que parar. São 6h20 já. Né? Então vamos aproveitar que nós temos essa pausa e marcar aí o Rabino, entanto, exige-lhes silêncio. E a gente retorna na próxima semana para poder falar sobre essa Onde é que parou metamorfose. mesmo? Onde é que parou mesmo? O Rabino, entanto, exige-lhes silêncio. Ih, acho que eu tirei do lugar. Qual a página sua? É esse livro? Ah, você está sem Ai, ele. o meu não. Você está Não, o que sem eu ele. estou lendo do PDF. Ah, Não, tá. do PDF. Os céus foram cindidos, lembra? Ah, tá, tá bom, tá bom. Já achei. Tá É bom. no próximo, é no É próximo. dia 25, 26, né? 26. Já, né? Dia 26 26 do que 9. vem. Então, vamos aqui dar uma parada e agradecer
Pai Celestial, nosso Mestre Jesus, a Allan Kardec, toda essa pleite de amigos celestiais, superiores, irmãos nossos, pois sabemos que o amor de Deus, de todas as formas, para nos auxiliar, a partir do momento em que olhamos para dentro de nós mesmos e identificamos essa luz dentro de nós. Mesmo assim, na ignorância, sabemos que Ele nunca nos abandona. Ele nos confia, Ele nos fé e forças para seguirmos adiante. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade. Seja conosco. Em nossos corações. Hoje, agora, então, terminamos hoje. Está me ouvindo, Rose? Vocês estão me ouvindo? O som está muito baixo. Ok. Não está baixo? A sua prece a gente quase não escutou, mas tudo bem. A vibração veio. Desculpa. Porque eu relaxei e cheguei para trás, fiquei longe do. É o microfone aqui. Pois é. Aqui o microfone. A vibração chegou aqui. A vibração chegou. Então tá, que bom. Obrigada. Uma boa tarde, estamos no intervalo agora.